eis que de repente entra uma mulher na sala do banquete, e sua presença leva Simão, o fariseu, a emitir um julgamento a respeito dela e de Jesus, conforme nós podemos ler. Então eu quero ler com vocês agora do verso 37 ao verso 39 deste capítulo. Diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Lucas a identifica neste texto como uma pecadora, porque ela era reconhecida por todos como uma pecadora, que vivia na região onde morava então Simão, o fariseu. Essa era a forma de descrever uma mulher imoral, uma prostituta. Eles a chamavam então uma pecadora, era o costume deles naqueles tempos. Essa era aquela mulher que ninguém queria a sua companhia ou amizade. Ninguém queria ser visto conversando com ela, muito menos que ela os tocasse. Porque uma pessoa pecadora, uma pessoa impura, tocar alguém que se considerava puro, significava que a impureza daquela pessoa passava então agora também para ele ou para ela que fosse tocada. Então, desta forma, eles não queriam que essa pessoa tocasse. E é por isso que o fariseu diz: se ele soubesse quem ela era, não deixaria de tocar. O fariseu, ao ver a mulher tocando em Jesus, ele emite o seu juízo a respeito da mulher e a respeito de Jesus. E ele faz para si mesmo, isto é, em pensamento, ele não pronuncia, mas ele faz esse juízo em pensamento, no seu coração. As palavras dele é clara. Se este homem fosse um profeta, ele já estava definindo que Jesus não era um profeta. E a mulher, ele já disse, é pecadora. Ele concluiu isso. Simão dá o seu veredito a respeito da mulher, a partir do que ele ouvia dela, isto é, de sua fama. E seu veredito a respeito de Jesus foi dado a partir do que ele viu na mesa e de seus sentimentos com relação a Jesus. Ele era um fariseu que traz Jesus para jantar em sua casa com o desejo de investigar se Jesus de fato era um profeta e não um homem aberto a buscar e conhecer Jesus intimamente. Ele já tinha um preconceito, um conceito formado a respeito de Jesus. Então, quando aquilo acontece, ele já emite o seu juízo a partir deste preconceito. E devemos incluir em seu veredito, além do que ele ouviu e viu na mesa, os conceitos que também possuía a respeito do que é certo e errado. Os conceitos que lhe foram transmitidos por seus pais, os conceitos que lhe foram transmitidos de geração a geração. Para Simão, um homem de Deus, não se deixaria ser tocado por uma pessoa impura, pois
este se tornaria impuro, cúmplice do pecado daquele que o tocou. E é interessante porque aqui há alguns problemas, né? O problema é que Simão não conhecia Jesus. Estava tentando emitir um juízo. E todo impuro que toca em Deus é purificado, porque maior é o nosso Deus do que qualquer impuro. Os conceitos de Simão eram baseados nas Escrituras. Contudo, ele não compreendia a verdade por trás das palavras das Escrituras. E por isso emitiu um julgamento errado das pessoas em questão. Somos tendenciosos. Eu e você, assim como Simão o fariseu, a emitirmos julgamento sobre as pessoas a partir de nossos credos e valores. Erramos quando não compreendemos de fato a lógica das Escrituras Sagradas. Nossa superficialidade no entendimento da Bíblia nos faz errar. E quando isso acontece, em vez de salvarmos, condenamos à morte as pessoas. Em vez de aproximarmos o pecador de Deus, os afastamos com o nosso legalismo. Em vez de acreditar que Deus é capaz de tornar puro o impuro, nós achamos que o impuro vai tornar Deus impuro. Distorcemos, assim como Simão, a verdade. Outra forma de julgamento errado que nós praticamos é a tendência de julgarmos os outros a partir de nossas próprias falhas. A pessoa mentirosa, ela sempre acha que os outros estão mentindo para ela. A pessoa adúltera, ela sempre acha que o seu cônjuge está traindo ele ou ela. O invejoso sempre acha que todos têm inveja dele. Nós somos tendenciosos a projetar para o outro os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. Culpamos o outro por aquilo que nós praticamos de errado. Talvez lá no fundo como uma forma de cobrir nossos próprios pecados. E essa atitude do fariseu em julgar, a partir de seus valores e credos, nos leva ao ensino de Jesus que se encontra no Evangelho de João, que hoje foi lido aqui pelo pastor Décio, no culto da manhã. João, capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos,